Bem-vindos à terceira aula de Estatística. Hoje vamos falar do tema de dispersão no seguimento das aulas sobre população e amostra e tendência central. Mais uma vez, no fim da aula, teremos exemplos práticos dados em Excel e em Python. A estatística, dispersão, também chamada de variabilidade, mostra o quão um conjunto de dados varia em torno do ponto de tendência central. Se bem se recordam da primeira aula, a tendência central tenta encontrar o ponto do meio. Por consequente, a dispersão tenta computar quão dispersos são os dados em torno desse ponto típico ou médio. Pode dizer-se que a dispersão se trata de um fenómeno que ocorre quando os valores de um conjunto de dados estão espalhados em relação à sua média. Por outras palavras, a dispersão mede o quão distantes os dados estão do valor central. Diversas medidas, ou métricas, tentam capturar este conceito da melhor maneira. Como no caso da tendência central, algumas medidas de dispersão funcionam melhor em certos contextos que outros. Apresento aqui uma lista extensa, mas não exaustiva, das medidas de dispersão. Medidas essas como amplitude, variância, desvio padrão, coeficiente de variação, amplitude interquartil ou amplitude interdecil, desvio absoluto e coeficiente de dispersão interquartil. Embora estas medidas tenham a sua utilidade, hoje vamos concentrar-nos em 4 medidas populares: amplitude, variância, desvio padrão e coeficiente de variação. Vamos começar por discutir a utilidade da amplitude. A amplitude de um conjunto, em estatística, é a diferença entre o maior elemento desse conjunto e o menor. Por outras palavras, para encontrar a amplitude de uma lista de números, basta subtrair o menor elemento do maior. Vejamos então com um exemplo. Suponha que dois alunos, a Margarida e o Flávio, tiveram a mesma média na escola, 14 em 20. As notas da aluna Margarida foram 16, 14, 14 e 12. Já as notas do segundo aluno, o Flávio, foram 9, 10, 18 e 20. Será possível determinar qual dos dois alunos tem as notas mais regulares? No exemplo dado acima, existem duas amplitudes a serem avaliadas, a do primeiro e a do segundo aluno. A aluna tem 16 como melhor nota e 12 como pior. Logo, a amplitude das suas notas foi 16 menos 12, que é igual a 4. O segundo aluno teve 20 como melhor nota e 9 como menor. A amplitude das suas notas foi de 20 menos 9, igual a 11. Estes resultados já dizem que a variação de notas da aluna Margarida foi muito menor que a do Flávio. É uma aluna mais regular. Para além da amplitude, existem duas medidas de dispersão bastante populares: variância e desvio padrão. A variância permite determinar o afastamento da média que os dados de um conjunto analisado apresentam. Para isso, determina-se o valor médio das diferenças quadradas da média. As fórmulas utilizadas para calcular a variância dependem se estamos analisando uma população ou uma amostra. O desvio padrão, outra medida, é calculado a partir da variância, ao ser a raiz quadrada desse parâmetro. Portanto, as fórmulas usadas para calcular o desvio padrão também dependem se estamos analisando uma população ou uma amostra. Vamos então ver as fórmulas usadas. A variância de uma população, note-se, de uma população, é calculada com a seguinte fórmula. Passo número 1. Calcula a média dos dados, que está representada por μ na fórmula. Passo número 2. Subtrai a média de cada dado individual. Estas diferenças são chamadas de desvios. Dados abaixo da média terão desvios negativos e dados acima da média terão desvios positivos. Passo número 3. Eleve cada um dos desvios ao quadrado para torná-los positivos. Passo número 4.
Some todos os desvios ao quadrado. Passo número 5. Divida a soma pelo número de dados na população. O resultado é a variância. Para uma amostra, a fórmula é diferente. Esta fórmula calcula-se da seguinte maneira. Primeiro devemos calcular a média aritmética do conjunto, x barra. Em seguida subtraímos de cada valor do conjunto a média calculada e elevamos o resultado ao quadrado. Até aqui, tudo bem. Por fim, somamos todos os valores e dividimos pelo número de dados menos 1. Nota a diferença da terminologia usada nestas duas fórmulas. O sigma quadrado é para a população e o S quadrado é para a amostra. Um tema interessante prende-se com a razão pela qual dividimos por n-1 na fórmula da amostra. Fica aqui uma breve explicação. Na fórmula da amostra lidamos com valores individuais incompletos e com média estimada. Quanto mais pequena é a amostra, mais tendemos a subestimar as diferenças para a média. Para compensar esta situação, dividimos por n-1, para obtermos um valor de variância mais próximo do real. Esta é a chamada correção de Bessel. Se o número de elementos da amostra for grande, a divisão por n ou n-1 dá valores aproximadamente iguais. As fórmulas do desvio padrão saem rapidamente das anteriores, aplicando a raiz quadrada. Temos aqui a fórmula para a população e a fórmula para a amostra. É importante vermos estes conceitos com um exemplo. Temos aqui a temperatura desta semana ao longo dos dias para as ilhas da Madeira e dos Açores. Por exemplo, no primeiro dia tivemos 23 graus Celsius na Madeira e 19 nos Açores, e assim por diante. Queremos saber mais sobre o fenómeno de temperatura nestas duas regiões para esta semana. Calculando as médias, vemos que os Açores teve uma média de temperatura inferior ao da Madeira. Calculando o desvio padrão e a variância, população, vemos que a Madeira teve maior variação de temperatura, 1.4 de desvio padrão, 2.2 de variância, que os Açores, 0.9 de desvio padrão, 0,65 de variância. É importante explicar porque é que a variância não é tão útil neste contexto como o desvio padrão. A variância não vem representada na mesma unidade das observações devido à expressão ter um quadrado. Por exemplo, se a amostra vier em metros, então a variância vem em metros ao quadrado, o que não é tão fácil de perceber. Para endereçar este problema, podemos usar o desvio padrão. Esta medida tem a vantagem de usar as mesmas unidades das observações devido à raiz quadrada da expressão algébrica. Talvez isto explique a maior popularidade do desvio padrão em comparação com a variância. Falemos agora de uma medida relativa de variabilidade da amostra, o coeficiente de variação. Esta medida é útil para comparar a concentração dos dados em torno da média de amostras distintas. O coeficiente de variação é igual ao desvio padrão dividido pela média multiplicado por 100. É uma percentagem. Como o coeficiente de variação analisa a dispersão em termos relativos, ele é dado em percentagem. Quanto menor for o valor do coeficiente de variação, mais homogéneos são os dados, ou seja, menor será a dispersão em torno da média. De uma forma geral, se o coeficiente de variação for menor ou igual a 15%, temos baixa dispersão. Se for entre os 15% e os 30%, média dispersão. E mais de 30%, alta dispersão. Vamos agora tentar materializar estes conceitos em exemplos práticos em Excel e em Python. Vamos então começar no cenário das ilhas de Portugal, Açores e Madeira. O clima é bastante diferente para cada um destes arquipélagos. Temos neste Excel as temperaturas diárias numa semana nos Açores e na Madeira. Queremos saber qual o clima mais instável, de acordo com as temperaturas. Temos numa coluna as temperaturas dos Açores em Celsius e noutra coluna as temperaturas da Madeira em Celsius. Comecemos por aplicar as fórmulas da amplitude aos dois conjuntos dados. A fórmula mais fácil é subtrair o valor menor do conjunto
ao elemento maior do conjunto. Temos que a amplitude é 5 para os Açores e 11 para a Madeira. Isto deve-se ao espaçamento entre o valor máximo e mínimo para cada arquipélago. Calculamos então a variância e o desvio padrão usando as fórmulas da população. Vamos assumir que só queremos estudar esta semana, portanto, usamos as fórmulas da população. Obtemos o mesmo resultado que na amplitude. O desvio padrão e variância são maiores na Madeira. O que podemos também calcular é o coeficiente de variação. A fórmula é simples. Desvio padrão sobre a média multiplicado por 100. Mais uma vez, a medida confirma a nossa expectativa. 10% indicia que o clima dos Açores é menos instável que os 18% de dispersão dos dados na Madeira. Vamos então olhar para exemplos em Python. Neste breve exemplo, em Python, temos uma zona de importe de bibliotecas. Mais uma vez, importamos os nossos conhecidos packages NumPy e SciPy. Depois definimos a priori um vetor de dados, de números. Aqui está. Calculamos a amplitude como sendo o valor mínimo menos o valor máximo menos o valor mínimo. Tiramos o valor absoluto, caso o resultado seja negativo, que não acontece porque todos os nossos valores são positivos. A standard deviation e a variância são calculadas com o package NumPy sobre o vetor vec. O coeficiente de variação é calculado a partir da fórmula que já demos, dada a sua simplicidade. Vamos ver o resultado e vá lá. Espero que tenham gostado e até breve.